aí, pessoal? Bom, hoje a gente vai falar sobre os Challenger Decks Pioneer que foram anunciados no dia que eu estou gravando, né? E saíram as listas dos 4 decks e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quais opções eu acho boas, quais opções eu não acho tão boas assim, quão difícil é você atualizar o seu deck, o que você vai precisar provavelmente para atualizar o seu deck e tentar indicar quais são as melhores compras. O legal é que eles lançaram estilos diferentes de deck, então você pode aproveitar bem. Bom, falando do primeiro deck, ele é o Izzet Fênix. Izzet Fênix no metagame atual, ele é provavelmente o deck mais difícil que tem de jogar. Isso porque a ascensão do hack dos mid-range não tornou a vida dele mais fácil. Tá? Por mais que Liliana não seja exatamente a pior das cartas, tá? E ele consiga resolver Shield Dread de alguma maneira, são cartas que incomodam muito, é muito hate de cemitério acompanhando. Grindar o Rakdos é difícil. Todo o ambiente também ficou um pouco mais agressivo, isso não ajuda tanto o Fênix. Então assim, ele não está no momento bom. Normalmente a galera que está jogando de Fênix é a galera que sempre jogou de Fênix. Falo de Guldugat, não é falando da cena online, obviamente. O brasileiro Matheus 4, todos os caras que jogam muito bem com o deck, mas sempre jogaram com ele. Então pra mim é o deck que tem a curva de aprendizado mais longa, mais difícil. E isso, obviamente, pode ser um problema. Se você simplesmente chegar na loja, comprar o deck, for jogar um evento, e você vai sentir todas as decisões difíceis. Falando um pouco sobre um detalhe importantíssimo do deck, é que ele tem duas Expressive Iteration. Iteration é banida no Pioneer, mas calma, não quer dizer, porra, eu vou comprar um deck que tá banido. Não. Se você usar, e lembrando que a situação já aconteceu algumas vezes, inclusive no passado, se você usar exatamente as 75 cartas que vem, você pode jogar com esse deck. Então, pega o deck, chega lá no lojista, fala, vou jogar com Iteration, mas é 75, tá? Mostra ali pra ele. Tá tudo certo. O deck não tem exatamente opções financeiramente tão legais. De cartas que você procura muito, então a gente pode falar de Steam Vents, que é muito interessante. Ping the Ice e Arclight Phoenix também não são cartas tão fáceis de achar, então é até interessante vir no mesmo lugar. E aqui no side a gente tem Narset e Mystical Dispute, também não são cartas exatamente fáceis de achar, é bom ter no mesmo lugar. E falando um pouco sobre como atualizar esse deck, você obviamente precisa de mais duas Fênix. Assim, o deck consegue jogar no modo Crackling Drake, que a gente fala, né? Você vai trocando recursos, faz um Crackling Drake, começa a fazer vários ataques grandes, etc. Consegue, ainda mais com Treasury Cruise. Só que esse deck não protege tanto o Drake, justamente porque ele não tenta proteger as cartas dele. Tanto assim, porque você faz as Fênix, vai trocando recurso nelas, e aí quando o seu oponente ficar exaurido de recursos, você consegue fazer o Drake e finalizar essa parte. Então, você precisa de duas Fênix a mais. Você precisa jogar com 4. Tá? Então, porra, eu gostei do deck, quero jogar com ele, consiga duas Fênix. Essa é a grande missão. Inclusive, assim, se você quiser pegar e comprar 2 kits, já quebra o galho pra muita coisa. Assim, tudo bem que nas comuns ali você tem 4 de cada, quase. Mas, e você não precisa de 4 King the Ice, necessariamente. Mas assim, você precisa de 4 Fênix. E o que você não precisa é Templo da Epifania, tá? Templos podem ser muito bons em decks que jogam lento. Ele tem aquele turno que ele faz virado, tipo, na 1 e passa, na 2, até na 3 ele consegue fazer esse virado. O Fênix não. O Fênix é um deck que faz muito uso da força-tempo dele, então do bom uso que ele faz da mana. Então ele faz a mana no primeiro turno, ele tem ações, no segundo turno ele tem ações, com as 2 manas, depois com as 3 manas, com as 4 manas, com as 5 manas. Ele vai ter uma janela muito lá na frente. Então os templos são muito, muito... Tá? Você ter mais um Steam Vents, mais Super Falls, outras opções de terrenos que adicionem o R, que entrem de pé, são muito melhores do que... por conta de ter 2 Fênix apenas e esses templos, essa me pareceu a pior lista dos 4. Tá? Já é um deck muito difícil de jogar e tá cortando no power level dele. A última dúvida que fica é sobre a questão do Treasury Cruise. Rodar, Cruise pode ser banido? Pioneer? Deve. Vou te mandar a real. Deve. Ele devia ser banido. O Fênix tá muito em baixa, então
essa discussão nem tá acontecendo, né? Hoje o foco é muito mais em Nictus, coisas do tipo. Mas Cruise deveria ser banido em algum momento. Como essa discussão não tá nem um pouco forte, e Fênix é um deck que é possível de masterizar ao ponto de você realmente curvar o metagame pra você, eu diria que não é exatamente um risco comprar ele. O meu problema de você comprar esse deck, caso você nunca tenha jogado de Fênix, é que você vai sofrer bastante. O power level dele tá um pouco abaixo aqui. Ficou faltando, né? Precisa do turno extra também. Então, terrenos, extra e obrigatoriamente 2 Fênix. Minha dica principal para você jogar com esse deck, quando for comprar um, compre 2. Tá? Você já fecha as Fênix, joga com Ice, diminui o número de takes, você consegue ir jogando de alguma maneira. Você já tem acesso a mais Steam Events, ou por False e tal, arruma um pouquinho a base de mana, tá tudo certo. Porque qual que é o grande ponto aqui? É que você tem um acesso rápido a um deck. Tá? Esse produto, ele é feito para que você vá e fala, hoje vai ter um torneio Pioneer? Vai, hoje a gente tem o nossa terça-feira Pioneer. Ah, eu queria muito jogar. Ó, você pode comprar o Fênix. Comprei o Fênix, peguei aqui da prateleira, jogo com o deck. É feito para isso. Quanto mais prático for fazer isso, melhor esse produto se torna. Mas, para mim, ele falha um pouco nessas questões. Você tem que comprar. O W Spiritus do Challenge Deck anterior tinha a mesma coisa. Se você comprasse 2, era a melhor maneira, porque era onde você tinha mais acesso às cartas que você. Nossa segunda opção é o Dimir Control. O Dimir Control, ele é um deck que ele aparece de vez em quando no Pioneer, ele não é exatamente um Tier 1, porque ele caiu muito em força com a ascensão do W. O W tem Teferão, o W tem Imperatriz, o W tem Marshall, o W tem Holy, o W tem Adeus. Então, ele cobre tudo que um Control precisa. E isso tirou parte da chamada em cima do B. Mas o B ainda é um deck que consegue, né, dar seu trabalho. Principalmente, e aqui já vem uma dica para você que for jogar com esse deck, ele é um deck que ele se adapta. Então, se você ficar adaptando todas as remoções, as ameaças dele ao metagame que você está jogando, tende a ter muito mais sucesso. Por sinal, esse que é o desafio do deck, né? Você vai jogar contra grandes metagames e é mais difícil de prever tudo o que está acontecendo. E aí você não tem necessariamente as melhores respostas possíveis. Eu achei essa lista bem sólida. Eu tinha falado do Templo, né, no Fênix. Aqui o Templo é bom, porque é um deck mais lento, então você preparar a sua mão é mais interessante. É um deck que tem Shark Typhoon, tem Narset, tem Go Blank, Mystical Dispute. Então assim, ele tem algumas cartas também chaves que são muito importantes. Tem uma Watery Grave que são importantes para jogar de control nesse formato. De novo, não é um deck que eu considero Tier 1, mas eu considero a lista ok para você, né? De novo, pega da prateleira, senta, joga. Para mim esse deck faz isso muito bem. Então você que é fã de um hard control, daquele tal, é essa ótima opção. Depois você vai provavelmente querer tunar ele com descartes melhores, então provavelmente vai aumentar a quantidade de Shark Typhoon. Shark Typhoon já é uma carta cara para você completar, colocar Watery Graves e tal, etc. Mas é um bom deck. Essa foi uma das melhores listas assim, do Challenge Deck. A gente pensa só nela, assim, qual é a proposta do Challenge Deck. Pra mim, ela é boa, bem sincera. Nossa terceira opção é o Gru Stomp. O Gru Stomp, ele vem com algumas coisas bem interessantes do ponto de vista financeiro. Então a gente tem Chandra, a gente tem Round, a gente tem End, a gente tem Quest East. E é um deck, assim, ele é um famoso agro grande, né? E não à toa esses decks são muito baseados. E eu fiquei muito feliz que eles colocaram as quantidades corretas aqui de Elfo Místico e Elfos de Lanoir, né? Então você mana, Elfo, vim com uma jogada de drop 3 na 2, vim com uma jogada de drop 4 na 3 e colocando pressão. Esses decks, eles sofrem um pouco mais contra mid-ranges, porque se você quebra essa aceleração, ele vem muito lento e aí ele cai já nas curvas desses decks. Além de que eles não lidam bem com o Sheoldred, né? Mas eu achei o deck bem interessante, assim. Você não precisa de muito pra tunar ele, né? Claro, pô, aumentar a quantidade de Jumping Ground, ter, por exemplo, Chandras de side e tal, etc. Mas eu gostei bastante, assim. Bone Crush Giant tá ficando uma carta difícil de conseguir, vem 4 nesse deck. Chandra é uma carta chatinha de achar, vem no deck também. É um deck que faz bom uso de Glorybringer. Muito bom também. Eu tinha falado do B, né, que ele é um deck Tier 2. O RG também é um deck Tier 2.
Ele é muito bom predando decks, outros decks agro, né? Porque, pô, ele tem um uso de remoção muito bom, então você tem Crusher, você tem Shade, tem Glorybringer. Mas em ambientes mais mid-range eu não considero um deck bom. Ainda assim, muito bom o deck quando a proposta é novo. Cheguei na loja, quero jogar o meu primeiro torneio Pioneer, pego ali, já jogo ele, não preciso pegar dois, que nem acontece com o Fênix. E a adaptação dele, né, pensando, eu falei do B, a adaptação de metagame dele não acontece tanto, assim. Ele é mais diretão. Então, pô, vou comprar um Ronas pra colocar nesse deck e tal. Coisas do tipo, assim, são mais pontuais. E aí a gente vem pra quarta e última opção, e pra mim, a melhor opção de todas, Orzhov Humans. Humans tá vivendo um ótimo momento no Pioneer. Ele teve uma época muito legal de BW, teve uma época legal do Bunch, mas o White Twin Humans é extremamente forte, um dos mais decks do formato nesse momento. E a base que esse deck traz é muito boa. A gente tem que lembrar que a gente teve um White Twin T2 também pré-montado, muito bom. Se você já comprou esse produto e agora pega esse, você tem muitas cartas importantes aqui. Então a gente tem Aspirante Luminarca, a gente tem Thalia, Tenente de Thalia, a gente tem Traben. Tudo bem que Traben vai ficar bem mais comum agora, né, por qualifiers, mas extremamente importante. Mutavault é uma carta chata de achar, vai ficar muito mais prático. Daí você ainda tem Godly Shrine, você tem 4 Fastlands, você vem as 8, né, terrenos tribais aqui, sendo que o Counterard é mais chatinho de achar. No side você tem Sungold, você tem Portable Hole, que é uma carta chata de achar, você tem Containment Mist, que é um side interessante. Então assim, esse pra mim é o melhor deck que tem esses aqui. Você pode jogar com ele BW mesmo, eu prefiro ele White Twin, eu acho que a base de mana fica melhor. Preto eu não considero que adiciona tanto assim, mas assim, você vai ter um deck muito bom, muito rápido. Você ir pro White Twin, que pra mim é o ideal, com Adeline, PVs tal, e outras coisas, não sai tão caro assim, mas você consegue jogar muito bem com esse deck pronto. A questão que eu falo de às vezes pegar dois por algumas quantidades, etc. Eu não digo que vale muito a pena, ainda que pegar 2 Mutavaults fica muito prático, né? Eu espero que tenham mais Mutavaults agora no mercado, a partir desse Challenger Deck. Fica muito mais fácil você fechar os 4, jogar de humanos, White Twin e ter o deck fechado. De longe, o melhor produto. A gente vai ver como é que vão ficar os preços ainda, né? Vão variar, tá em lojas, na Liga Magic, o que tá na Amazon. Mas esse é com certeza o melhor de todos. Melhor assim. Quero pegar na hora, sentar e jogar, quero pegar isso de base para montar um deck muito forte. É o melhor. Todos em custo-benefício. Fazendo assim um ranking de leve, esse é o melhor. O Gru e o B são muito parecidos, né? Para mim o que cai um pouco é a proposta do próprio deck, né? São decks Tier 2. E o pior é o Fênix. Mas ainda assim, eu gosto muito desses produtos Challenger Decks, principalmente variando e dando acesso a mais coisas. Mas é isso. Tá? Essa é minha análise aqui, pegando, né, esse produto. Vamos ver como é que os preços vão variar. Então, como o cara vai ficar você tunar o seu deck, tornar ele, né, numa lista fechada Tier 1, com o cara vão estar os decks selados. Sempre lembrando, você vai poder comprar todos esses produtos lá na Bolsa do Infinito. Bolsa do Infinito BR/loja. Usando meu código DA5 você tem desconto. E são produtos que eu recomendo bastante.